Boa tarde. Hoje meu grupo vai apresentar a respeito da empresa Coca-Cola. O grupo é composto por Giovana Macedo, Renata Cristina, Rian Félix, Sabrina Matos e por mim, Flávia Ornella. Um pouco agora sobre planejamento tático, nós sabemos que é um processo pelo qual as empresas determinam e priorizam as iniciativas estratégicas. Como acontece com a maioria das empresas grandes e estabilizadas, as decisões táticas da Coca-Cola giram em torno do crescimento. A equipe de planejamento tático da empresa está constantemente determinando quais os novos mercados em que a empresa deve entrar, como alcançar a concorrência e como incentivar mais os consumidores a usarem seus produtos. Há inúmeras outras iniciativas táticas que a Coca-Cola executa em uma base regular. Uma é aumentar o volume do produto do que os clientes geralmente compram. Normalmente, a empresa tenta atingir esse objetivo através da introdução de novos produtos, como salgadinhos que acompanham bem o refrigerante. Ela também recorre à ampla publicidade, que tem como alvo os clientes atuais, a fim de manter a marca na vanguarda das mentes dos clientes. Isso garante que os clientes pensem imediatamente em refrigerante Coca-Cola, sempre que estiverem com sede e decidirem comprar uma bebida. Indo para o planejamento operacional, a Coca-Cola possui diversas plantas fabris no mundo que fabricam separadamente partes do ingrediente que compõe a bebida. Lembrando que nenhuma fábrica tem a formulação completa da bebida, apenas aquela originária da Coca-Cola. Lembrando também que essa fórmula é guardada dentro de um cofre num andar isolado, vigiado por milhares de pessoas, e nem mesmo os próprios presidentes da Coca-Cola podem sair os dois ao mesmo tempo do país sem comunicar à empresa da Coca-Cola por uma questão de estratégia e preservação da bebida. As diversas plantas enviam seus produtos semi-acabados para uma envasadora, no caso de uma delas, a FEMSA, que envasa e gasifica o produto e depois distribui na sua região de atuação. Olá, agora eu vou falar um pouquinho sobre planejamento e controle de produção, ou também conhecido como PCP. O que é isso, né? É uma técnica que vai auxiliar o gerenciamento da produção. Ela é muito conhecida e muito usada quando a gente está falando de produção contínua, porque ela vai te dar parâmetros sobre quando produzir, quanto produzir e ver se está tudo funcionando de acordo com o planejado. Ela vai envolver todos os setores da empresa. Então, a gente vai estar falando de marketing do setor financeiro. A gente está falando, assim, de todos os setores. Mas eu vou especificar um pouquinho mais sobre como funciona esse processo. Como vocês podem ver, tudo começa com o analista do Commercial Planning e com o cara que vai gerir o estoque. O analista do Planning, ele vai buscar semanalmente bases de dados de volumes realizados das semanas anteriores. Então, ele vai ver o quanto ele vendeu e vai planejar o quanto ele pretende vender no futuro. Enquanto o analista de estoque, né, ele simplesmente vai falar quantos produtos tem no estoque e aquela gestão de estoque que todo mundo conhece. Nisso, essas duas pessoas eles vão passar os dados para o analista de PCP, que vai fazer um relatório, né? Ele vai avaliar item a item a quantidade em estoque e avaliar a previsão de vendas, realizando uma avaliação da real necessidade de produção. Então, vai ser nesse momento que ele vai ver o quanto que vai produzir, que produtos que eles vão produzir. Nisso, a avaliação ele vai ser passada para o supervisor de produção e vai, enfim, entrar em prática e vai produzir. Como eu disse, é muito usado nessas empresas. A empresa Coca-Cola é uma das que mais usa essa ferramenta, porque ajuda na melhoria contínua de trabalhos, né? Além disso, ele é alinhado ao método just in time, uma vez que ele visa o mínimo de estoque possível, né? Que todo mundo já sabe, as aulas do Adriano, todo mundo sabe que estoque é basicamente perda de dinheiro. Além disso, então, se as vendas estão num ritmo menor do que o planejado, o setor de marketing, o setor de publicidade e propaganda, eles vão traçar planos junto com os outros setores que eu acabei de falar. Eles vão citar um plano para o aumento de vendas. Então, administração básica. A meta é sempre produzir mais com o menor custo possível. Agora eu vou falar um pouco sobre o método de produção contínua.
A empresa Coca-Cola utiliza o método de produção contínua, com estoque mínimo onde apenas alguns materiais são repostos em estilo Kanban. Essa metodologia se encaixa muito bem para indústrias produtoras de coca, uma vez que é um produto com uma grande demanda. Outro fator que determina o tipo de produção a ser utilizado é a qualidade exigida pelo produto. Os produtos da Coca precisam ter sempre a mesma qualidade e o mesmo sabor. Desta forma, os ingredientes e processos precisam se manter inalterados. Numa produção contínua, isso é possível pois todos trabalham em prol de um único resultado final. A manutenção de um sistema de produção contínua é muito importante, pois qualquer atraso no processo requer que todos, tanto acima como abaixo da linha de produção, pare quando o problema for detectado para sua correção. Muitos produtos de alta tecnologia também estão usando os modelos de produção contínua, e os robôs e máquinas que operacionalizam a produção são muito sofisticados. Além disso, por se tratar de uma empresa no ramo de consumo, um problema na linha de produção definitivamente atinge a qualidade do produto final, resultando na perda do seu produto e em injúrias ao consumidor. No estado de Minas Gerais, a empresa fabricante dos produtos Coca-Cola foi obrigada a pagar uma indenização para uma pessoa que consumiu um produto que havia larvas dentro. Sendo assim, vemos que esse método de produção precisa ser muito bem planejado, pois se houver erros, a empresa sofrerá duros prejuízos. O fluxograma do processo de produção da Coca-Cola começa com o caldo base, que passa por um processo de filtração e resfriamento. Logo após, ele é analisado para que tenha, sim, certeza de que tudo está correto e possa prosseguir para o tanque de estocagem. A partir do tanque, assim é começado o processo do refrigerante em si. Ele acaba sendo levado para um processo de diluição e carbonatação, que acaba sendo adicionado o gás carbônico e água. Posteriormente, ele acaba tendo um processo de lavagem e sopro. Esse processo de lavagem e sopro é, são feitas garrafas, no qual vai levar o produto. Basicamente, é uma máquina que pega um molde, insere o plástico, usa ar comprimido para se expandir dentro desse molde e assim forma uma garrafa. Após a fabricação das garrafas PETs, é feita a lavagem para higienizá-las e o processo de envasamento, que insere o refrigerante dentro da garrafa. Assim como é adicionado os rótulos e as tampinhas. Logo após isso, ela vai para a codificadora inkjet, no qual adiciona toda a cor nos rótulos e nas tampinhas da garrafa. Assim que as garrafas estão todas personalizadas e pintadas, o produto passa por um processo de inspeção de qualidade. Depois disso, após aprovado, eles passam pelo processo de shinkagem, que basicamente é um processo de paletização. Por fim, o refrigerante fica pronto. Coquinha gelada para todo mundo. O fluxograma do processo de fabricação do refrigerante foi uma forma mais simples de explicarmos como que é feito o refrigerante em si. Existem vários outros processos e vários outros equipamentos. Eu vou recitar alguns e citar outros no qual não foram mostrados. Um deles é a torre de resfriamento, que resfria a água para um processo mais rápido de produção. O filtro de carvão, que ajuda na filtragem da água, a caldeira que prepara o xarope, o tanque de xarope que armazena o xarope, o tanque de sopro que produz as garrafas e a esteira que locomove e transporta as garrafas em todo o processo. Temos a lavadora que faz a lavagem das garrafas com água clorada, a enchedora que enche a garrafa com refrigerante, o carbonatador que mistura a água com dióxido de carbono que acaba fazendo a água gaseificada, a rosqueadora que tampa a garrafa, a rotuladora que insere o rótulo no produto e a codificadora inkjet, que acaba dando cor na tampa e no rótulo do produto. A Coca-Cola acaba usando os 3 R's do meio ambiente para um processo mais sustentável. Reduzir 20% da melhoria do consumo de água entre 2004 e 2012, reciclar 100% da conformidade da legislação ambiental no tratamento de efluentes industriais e repor, desenvolver programas de proteção de fontes de águas otimizando o consumo nas comunidades. Podemos também aplicar esses 3 R's
com outras características, por exemplo, no reduzir, podemos falar sobre o baixo peso e tampa curta da Coca-Cola, e também sobre a tecnologia Plant Bottle, que é uma garrafa criada com menos emissão de gás carbônico e acaba tendo um índice maior de materiais não poluentes em sua matéria-prima. É reciclar. Eles acabam pegando todo esse material, alguns materiais, e reciclando para produzir novas embalagens e outras aplicações. Reutilizar. Ela acaba reutilizando várias garrafas num processo de coca retornável. Ou seja, você consome, devolve a garrafa, ela passa por um processo de limpeza. Essa garrafa é mais resistente, ela acaba passando por processo de limpeza e é reutilizada para distribuir novamente refrigerante. Agora eu vou falar um pouquinho da logística reversa. É um dos pontos principais e mais conhecidos da empresa Coca-Cola. Como qualquer outra grande empresa, há um investimento muito grande no que se diz respeito às tecnologias destinadas à produção mais focada nesse lado sustentável que está super em alta, né? Graças a Deus que está em alta, inclusive. Ela vai consistir no gerenciamento da restituição de materiais às suas origens, ou seja, após a venda dos produtos, as empresas responsáveis por sua fabricação se responsabilizam pela correta destinagem das embalagens. E aí, nesse sentido, são planejadas as ações para recolher todas as embalagens descartadas, de modo que haja reutilização ou reciclagem dos materiais. E aí, no caso da Coca-Cola, ela é feita por meio das garrafas retornáveis que todo mundo já foi comprar na vendinha do seu Zé. Isso daí vai ser onde o cliente vai comprar um preço menor, ele vai consumir o líquido, né? Vai consumir a coquinha e vai devolver em embalagem vazia, pegando uma nova. E aí isso vai se tornar um ciclo, o que é ótimo. Tanto para a empresa Coca-Cola, porque ela vai estar retornando, ou vai estar recebendo de novo uma embalagem que ela vai poder reutilizar, então não vai precisar gastar dinheiro com uma nova. Isso vai ser ótimo para a vendinha do seu Zé, porque vai ter um ciclo, então você vai ter clientes mais fidelizados. E é ótimo para o cliente também, porque ele vai pagar mais barato nessas empresas e vai ter a consciência de que ele está ajudando ao mundo melhor, um mundo mais sustentável. Então, é rentável para todo mundo, faz com que o preço da fabricação seja diminuído, fazendo com que o preço final também seja. Então, todo mundo ganha com essa logística reversa, inclusive o meio ambiente. Obrigada por terem assistido a nossa apresentação e até a próxima!